Eu vou contar essa história brevemente para vocês. Em 2006, eu fui com o professor Zumiotti, com o Targa e com o Paulo para Estrasburgo, num curso do Gamaleio com o professor Tagla, e ele me convidou para passar um mês lá em 2007. Então, em 2007 eu fui para lá de novo, fiquei com ele durante um mês, e ele me falou em uma cirurgia, ele falou: "Quem criou o bloqueio da haste intramedular foi um professor seu". Eu voltei, perguntei, procurei. Na época, ninguém deu muita importância para esse assunto, eu acabei esquecendo. Agora, com a pandemia, escrevendo, estudando outras coisas, estudando outra coisa sobre haste, eu fui ler o livro do Kuntcher. E no livro do Kuntcher existe uma citação a uma tese. E isso me levou a ir atrás do professor Olavo. Se descreve que quem criou as hastes intramedulares foram os astecas, que existiam uma série de coisas, mas eu não consegui encontrar alguma informação mais verdadeira sobre isso. Então, quem criou a haste intramedular para a gente foi esse cidadão, Kuntcher. E Kuntcher descreveu pela primeira vez em um congresso alemão, em 1939, o uso das hastes intramedulares, a primeira casuística dele. Obviamente foi criticado por uma coisa nova. Nós temos na biblioteca um livro dele, eu tenho a impressão que é de 1960 já, quando ele escreveu o livro, e foi revisado, tem a versão em espanhol aqui na biblioteca. Mas ele foi difundido de verdade depois da guerra, quando os soldados americanos operados na Alemanha começaram a chegar nos Estados Unidos. Isso foi notícia da revista Time, isso foi notícia de uma série de jornais americanos, de que era impressionante que eles colocavam um pedaço de metal por dentro do osso e o soldado voltava a andar. E a gente já vê nesse livro do Kuntcher duas situações a Flávio Pires de Camargo. Osteossíntese intramedular de Kuntcher, 240 casos em 1952. Só que o livro do Kuntcher coloca na referência, coloca na literatura, mas não cita especificamente a tese. Ele só coloca lá, só referencia. E então, a única cópia, porque na biblioteca não tinha uma cópia, a única cópia que temos está com o professor Olavo, da tese do pai dele. Eu peguei, escaneei inteira, li inteira. E a primeira coisa muito interessante, não existia radioscopia. Era uma técnica de raio-x com radiação contínua. O professor Flávio dizia: isso é extremamente perigoso, nós não vamos utilizar. Então a haste de Kuntcher do IoT, ela tinha as duas pontas cortantes e o guia encaixava nas duas pontas, para que fosse possível fazer a foco aberto, batendo do foco para proximal e depois de proximal para distal. E essa técnica também é uma descrição, aparentemente, do IoT, porque o próprio Kuntcher fazia foco fechado tomando radiação. E o professor Flávio diz na tese que é necessário fazer a foco aberto porque você não pode operar uma fratura de fêmur na fase aguda, porque existe um processo inflamatório agudizado do trauma, agudizado pela cirurgia, que hoje é descrito como second hit, e que aumenta muito o risco de embolia pulmonar, crise inflamatória e óbito do paciente. E quando você deixa o paciente 3 a 4 dias antes de operar, o encurtamento causado pela tração, pelo repouso, torna impossível fazer a foco fechado. Então ele já defendia o second hit, evitar o early total care no paciente grave, em 1950, coisas que a gente discute no trauma hoje. Então é muito interessante como esse livro do Kuntcher e esse livro do professor Flávio falam coisas que a gente discute até hoje. E estes eram os perfis descritos pelo Kuntcher originalmente, esse trevo ou haste circular. E aqui já o professor Flávio mostra para a gente uma série de outros perfis que existiram na época. Essa haste de Hansen Street, haste de Rush. E a última de baixo é o modelo descrito aqui no IoT. Então, o que foi feito pelo professor Flávio? Ele fez uma haste comprida, essa imagem à esquerda, A e B, uma vareta comprida com duas orelhinhas na ponta, que era inserida por dentro da haste de Kuntcher e martelada, e ele abria essas duas orelhinhas
que a gente vê com zoom do lado direito, abria isso formando uma imagem como uma gravata borboleta do professor Olavo, talvez por isso ele use a gravata até hoje, abria duas borboletinhas do lado e que permitiam uma estabilidade rotacional e o comprimento. E ele mostra que a haste de Kuntcher tinham que ser feitas as ranhuras laterais na altura em que você queria que a borboleta abrisse para permitir esse travamento distal. Então, são 14 casos que ele descreve entre os 240 da tese, e que ele mostra a importância desse travamento. Essa imagem tem as radiografias muito ruins, isso tudo é escaneado da tese original. Então, imagina que como já foi colocar fotografia numa tese em 1950. E ele mostra casos não só de fraturas, como casos oncológicos, onde permitir uma melhora de sobrevida do paciente era muito importante para ele. O termo interlocking foi criado no começo dos anos 60. O próprio Kuntcher chamava de detensor nail, uma haste em 1963, 64, uma haste com um parafuso em cada extremidade bloqueando. E existia uma série de complexidades, obviamente, no travamento distal. Então, o uso da radioscopia permitiu essa evolução da técnica, os múltiplos parafusos, mas o professor Flávio defendia a redução a foco aberto e o uso da borboleta para evitar o uso de raio-x contínuo na sala. Uma solução bastante elegante para a época que tem voltado. Existe uma haste de húmero turca e existe uma outra haste fabricada no leste europeu que usam essa tecnologia da aleta. Eu não consegui encontrar o site deles para baixar, mas eu já vi em congressos e feiras. Está voltando alguma solução para uso de menos radioscopia em lugares mais pobres, em países mais simples. Só que isso nunca foi publicado. Então é um elo perdido onde quem criou verdadeiramente o bloqueio da haste intramedular, a primeira citação que a gente encontra do bloqueio da haste intramedular é a citação do IoT, do professor Flávio, e por isso que o Taglan me falou isso lá em 2007. Falou, quem inventou o bloqueio da haste foi o seu professor. E isso se perdeu na história e você precisa encontrar. E realmente, quando eu procurei na biblioteca na época, tentei encontrar, não encontrei. E agora, graças à pandemia, conversando com o professor Olavo, encontramos essa citação e foi aceita para publicação na Acta e vai ser publicada em breve para que essa informação seja salva. Professor Olavo, quer